Olá, Ibrapse, estamos aqui novamente trazendo uma temática muito interessante que é sobre o percurso do analista. Mas a ênfase hoje do nosso bate-papo será o percurso do analista de data, que também passou pela sua formação e hoje vem transmitindo, os seus conceitos, fundamentos e prática da psicanálise. É sobre essa temática que nós vamos falar. Eu tenho o prazer de ter aqui nos nossos estúdios, aqui em Londrina, a professora Patrícia Lins. Patrícia Lins é especialista na clínica prática psicanalítica, escritora, e veio trazer um conteúdo fantástico para nós, de uma forma simples, muito bem organizada e de uma profundidade incrível. É sobre isso que nós vamos falar e se aprofundar também. Agora, eu deixo aqui uma dica para quem está nos assistindo pela plataforma do Ibrapse ou pelas plataformas das faculdades. Talvez esse conteúdo seja também transmitido futuramente aos alunos de pós-graduação de todo o Brasil. Hoje, através dessa linguagem atual, utilizando-se do advento da internet, nós estamos chegando até você que está aí em casa. A psicanálise online é o foco de atuação da nossa escola, que hoje já é a maior comunidade nesse formato de transmissão. São 2.000 alunos que estão estudando conosco, fora os alunos que estão ingressando nos cursos de pós-graduação. Muito bem, seja muito bem-vinda, reforçando aqui, toda os nossos cumprimentos a você, Patrícia, que veio gravar aqui em Londrina, diretamente de Salvador, a terra do axé, para Londrina, a terra do café. Muito bom, Patrícia. Como foi essa experiência da transmissão da psicanálise online? Eu agradeço as boas-vindas. Digo que já me apaixonei por Londrina e achei uma cidade muito acolhedora, o Ibrapse muito acolhedor. A transmissão da psicanálise, ao meu ver, é algo essencial, no fazer da psicanálise pelo psicanalista, porque é o espaço quando a gente se apropria dos conhecimentos teóricos e da experiência clínica para partilhar. E é graças a isso que a gente consegue expandir não apenas os laços, o laço social, consegue manter viva a psicanálise contextualizada com o sofrimento humano, com as possibilidades que a gente pode explorar para continuar vivendo. E para mim, assim, foi muito bom contar com a estrutura que o Ibrapse tem, com a proposta que o Ibrapse tem de ampliar cada vez mais o conhecimento e a vivência da psicanálise a mais pessoas. Então, para mim é uma grande honra poder minimamente contribuir e também me enriquecer com toda essa proposta, com os profissionais e integrar esse grupo. Muito bem, foi o primeiro trabalho de gravação de videoaulas nesse formato? Foi a primeira experiência. Foi um desafio ou não? Bastante. Porque assim, a gente, lógico, faz um planejamento, faz um preparo para estar aqui e espera que as coisas transcorram com naturalidade, mas como é que eu posso definir? É uma vivência muito intensa, porque a transmissão da psicanálise, ela não é pura e simplesmente uma transmissão de conteúdos passiva, em que uma pessoa que supostamente tenha um saber transfere o que sabe para alguém. Nós somos atravessados por aquilo que a gente também transmite. Então, essa experiência é muito legal, por mais que seja um ambiente de gravação
em que teoricamente você faz um trabalho para que depois isso seja compartilhado com outras pessoas, é algo que mexe bastante, né? Com tudo que você aprendeu, com tudo que você experimenta e vive na clínica. Então, para mim, foi uma experiência muito desafiadora. É quem vê pronto, né, depois do curso, editado, não imagina o trabalho e a dedicação que tem por trás. Eu falo, né, a dedicação por parte dos professores. Contactei a Patrícia já há uns 6 meses atrás e ela começou a desenvolver esse trabalho. Então toda a aula dela, ela fez um planejamento, escreveu os objetivos, foi segmentada a cada 10 a 15 minutos. Isso é interessante porque esse planejamento, o professor ele vem para cá com o objetivo de estar colocando o melhor dele. Então é uma experiência ali de uma vida toda, equipara-se a escrever um livro, dentro de um tema específico, né? Só que de uma forma muito organizada. Então eu percebo isso. Hoje eu tenho professores que fazem o seu plano de aula para estar fazendo a transmissão. Alguns trabalham com tópicos, faz um resumo de cada aula e vai trabalhando com tópicos, né? E outros, né, fazem um trabalho mais minucioso ali de estar escrevendo o que vai ser dito na aula. E é muito interessante porque a pessoa, para escrever, ela tem que ter propriedade, ela tem que ter conhecimento, ela vai se aprofundar para depois transferir, né, transmitir esse conteúdo. Realmente é um trabalho muito bem elaborado que faz toda a diferença deste projeto. E por quê? Aqui o professor está diretamente falando, né, para milhares de pessoas que poderão assistir esse conteúdo e vai assistir. Só que ele não tem um insight dos alunos tirando uma dúvida. Então o conteúdo ele acaba sendo condensado. Para vocês terem uma ideia, 1 hora gravada em estúdio equivale a 3 horas se você tiver uma interação. Agora, um conteúdo, quando é elaborado dessa forma, você imagina o quão rico é esse material para quem está consumindo ele, que são vocês. E não é à toa que através desse advento da tecnologia, do online, hoje nós conseguimos oportunizar a mais de 120 professores para que eles pudessem estar nesse projeto. Outro formato tradicional, geralmente uma escola levanta um curso com no máximo 12 professores. Isso eu estou falando desde um curso de pós-graduação, um curso de formação, até mesmo um curso livre. Esse formato que nós desenvolvemos, né, que são mais de 30 cursos, incluindo a formação e os cursos de pós e o curso livre, ele acabou tendo essa característica de ter essa diversidade oportunizada pela tecnologia. Nós temos aqui uma metodologia específica focada para o online, que reflete no quê? No melhor conteúdo e numa melhor didática, que é o mais importante. Então toda a estratégia que foi desenvolvida para o lançamento desses cursos, ele tem esse foco. E por que é interessante vocês, futuros analistas, terem esse conhecimento? Porque nós estamos falando de um percurso. O percurso do analista também requer que ele faça essa transmissão. E por que eu enfatizo tanto? Não existe uma forma melhor do que você se aprofundar no assunto para você aprender mesmo quando você ensina. Quando você consegue, né, assim como numa análise, expressar o que você tem dentro para outras pessoas, né, de uma forma didática e compreensível, que isso é um ponto importante, senão não é transmissão de conteúdo ou docência, que quer que seja, você está
desenvolvendo o quê? É a tua capacidade de se aprofundar naquilo que você se propôs a estudar, a se especializar. Então eu recomendo a todo aquele analista que está iniciando hoje o percurso, está na fase inicial também, ele se prepare, né? Pode ser para focar naquilo que ele pretende se especializar, naquilo que ele pretende ser reconhecido, para que ele tenha uma prova social. Como é que um analista vai ser reconhecido, vai ser procurado por outros pares, pelos seus pacientes, se ele não conseguiu construir uma autoridade naquilo que ele se propôs a fazer? Não existe outra forma de você adquirir uma autoridade a não ser propagando aquilo que você sabe de uma forma didática. E a autoridade que eu falo vem de você escrever um livro, vem de você fazer uma transmissão de um conteúdo, e hoje nós estamos falando de uma autoridade essencial para a sobrevivência do psicanalista. Essa autoridade que ele tem que ter nos veículos e redes sociais. A transmissão da psicanálise online hoje é uma necessidade e é um quesito primordial para a sobrevivência do psicanalista. Nós temos em todos os cursos nossos um módulo dedicado ao empreendedorismo. Não tem como pensar hoje no Brasil em ser psicanalista se não for através desse recurso. Por quê? Psicanalista no Brasil e no mundo é uma atividade autônoma. Você não vai, depois de ter feito a sua formação, encontrar um cargo sendo ofertado para que você inicie o seu trabalho de psicanalista. Não tem clínica que contrata psicanalista, não tem cargo público que abre concurso para psicanalista. Então o que você tem que fazer? Ser um empreendedor. Então aqui nós estamos falando de psicanalistas, didatas e estrategistas, que é o mais importante. E qual foi a estratégia adotada pela Patrícia Lins para que ela pudesse sobressair mediante outros tantos psicanalistas? Porque aquele que não tiver sua estratégia empreendedora, com certeza vai ficar para trás. Patrícia Lins, como eu disse para vocês, é escritora e tem uma visão empreendedora. E é sobre essa visão empreendedora que eu queria que você falasse para nós, Patrícia. Muito importante o que você coloca, Solano, e são temas assim que normalmente quando a gente passa pela formação no tripé psicanalítico, né, o psicanalista ele precisa ter uma formação teórica. Então, normalmente ele procura o Instituto de Formação de Psicanálise, que vai integrar o seu percurso. E aí, como a gente sai da escola com essa visão formalizada de que a gente estuda uma certa quantidade de anos para se formar, obter uma nota e ter um diploma, infelizmente, algumas pessoas ainda repetem essa postura como se entregassem nas mãos dos psicanalistas novatos formandos uma espécie de condão para que agora ele pudesse ser autorizado a psicanalizar. E isso contraria toda a teoria. Então, essa noção de empreendedorismo, da necessidade de fazer a psicanálise pela transmissão, de se mostrar e de se afirmar e de buscar esse reconhecimento. Isso é tão importante que o Solano falou. Dentro do laço social, é muito importante, pouco dito. Porque, assim, isso está completamente coadunado com a teoria freudiana. Porque quando Freud coloca que a psicanálise é leiga, a gente precisa entender bem o sentido disso. Ele queria que a psicanálise não ficasse circunscrita ao meio médico e à formação de um médico para se tornar psicanalista. Ele queria justamente tornar a psicanálise um saber e um fazer artesanal. Tanto que o psicanalista é um ofício. Então, é um ofício formado a partir de um percurso individual
e coletivo, né? Na teoria freudiana, ele entende o ser humano como um ser individual e social. Então, dentro desse percurso, a gente tem o tripé da formação teórica, ler Freud, ir às fontes. Porque hoje, principalmente com o advento das redes sociais, tem muito do que Freud supostamente disse, do que Freud supostamente fez, por aqueles que são comentadores de Freud. E os comentadores de Freud, alguns, são muito importantes e muito interessantes. Mas nós precisamos ir às fontes, né? Às obras completas e incompletas que Freud nos legou. E isso, dentro de um instituto de psicanálise que estruture esse material de uma forma didática, é muito interessante. Mas, além disso, a análise pessoal também é uma fase fundamental. Tão fundamental que Freud foi capaz de dizer que o analista se autoriza através da sua análise pessoal. Então não faz sentido eu me dedicar a transmitir a psicanálise ou a psicanalizar pessoas se eu não passo por esse percurso, se eu não aplico a teoria dentro da minha própria experiência pessoal, analisando os meus conflitos, né, a minha dissolução do complexo de Édipo, e se eu não sou fiel aos princípios. Freud foi expresso. Aquele que não respeita os pilares, a supremacia da sexualidade, o complexo de Édipo, a ação das resistências, o fenômeno da transferência e da interpretação dentro da análise, não pode se dizer psicanalista. Então, essas são as bases para esse fazer. E, além disso, no tripé também a supervisão. Porque à medida que a gente vai trabalhando na prática clínica, a gente vai se deparando com casos bastante complexos e aquele que começa normalmente precisa de uma pessoa mais experiente para poder orientá-lo, né, quanto a esse fazer. Então, assim, quando a gente fala que a psicanálise é leiga, de modo algum isso significa negligência ou falta de cuidado com os conceitos teóricos, ou fazer as coisas pelo que eu acho, ou segundo as minhas próprias convicções. Uma das coisas mais importantes na psicanálise é a sua ética. E isso causa muita polêmica por pessoas que ignoram os fundamentos da psicanálise por achar a psicanálise, por não ser uma profissão regulamentada, as pessoas podem fazer o que quiserem dentro dos seus consultórios e não tem nenhum regime de consequência. Isso não é verdade. A psicanálise tem uma ética. Eu, enquanto psicanalista, tenho as minhas convicções políticas, religiosas e a forma como eu me coloco socialmente. Mas eu não levo isso para o consultório, porque no momento em que eu sento e me coloco na função analista, eu não sou Patrícia. Eu sou uma função analista através da qual funcionam fenômenos dentro da análise em que eu me coloco como instrumento do amor de transferência para ajudar aquele que procura o meu serviço, o meu trabalho. Então, a ética prevalecente ali é a ética do sujeito. As bases que a gente vai trabalhar são, sim, as bases da teoria freudiana, que dizem, né, que fazem apologia ao respeito máximo do simbolismo do sujeito, da clínica do singular, das suas particularidades. Mas, voltando ao que o Solano falou, é fundamental a gente ter essa visão de que a gente precisa se afirmar e se mostrar. Porque, veja, se não é ninguém que vai me autorizar, no sentido de obter o diploma, uma faixa presidencial que vão colocar para mim, uma medalha, né, algum signo, uma insígnia que me confira o status de psicanalista, o que vai me fazer tornar-me psicanalista é este saber. E este saber pela minha experiência teórica e clínica. E este saber envolvida dentro do laço social que eu tenho. Então, para que eu possa ser reconhecida pelos meus pares, eu preciso transformar, né? E também é uma contrapartida de dar parte daquilo que eu recebi. Porque nesse percurso, a gente pode passar por vários institutos de psicanálise. A gente pode passar por formações de graduação e de pós-graduação em universidades, né,
regulamentadas, que se dediquem a oferecer vários cursos que conversem com a psicanálise, como a psicologia, como a filosofia e outras áreas. E tudo isso vai integrando esse percurso, né? Os cursos de extensão que porventura eu fizer, mas no momento em que eu me manifesto, e as redes sociais são um palco fabuloso para isso, porque é um palco democrático, em que eu tenho a oportunidade de falar para um público aberto e eu fugir daquela psicanálise que a gente estava conversando para convertidos. O que eu estou querendo chamar a atenção com essa expressão? Nós precisamos ter atenção e fidelidade aos conceitos teóricos psicanalíticos, sempre. Senão o que a gente vai fazer não é psicanálise, é qualquer outra coisa. Mas que isso não restrinja de tal forma o nosso vocabulário para que a gente possa se fazer entender. Porque a psicanálise é um ato de amor que visa atingir aquele que está em sofrimento. Então a gente precisa sair desse contexto seleto, né, e constringente de falar de psicanalista para psicanalista, para que a gente possa abrir esses conhecimentos para outras pessoas e essas outras pessoas possam se identificar com a proposta da psicanálise e isso ajudar, inclusive, a gente fazer a desmistificação de muitos erros e incongruências ainda hoje válidos, né? Porque quando a gente fala que Freud foi um grande transgressor no século XIX, ainda hoje as pessoas, mediante aquilo que supostamente elas acham que a psicanálise fala, continuam tendo essas ressalvas, né, em relação à psicanálise. Porque a psicanálise não é ciência, a psicanálise não tem comprovação científica, porque o psicanalista atende você e não fala nada, porque, enfim, uma série de especulações de quem não conhece a fundo. E uma coisa também muito importante, psicanálise é teoria e biografia. É impossível a gente falar sobre psicanálise e não falar sobre a história de vida do seu inventor. Isso também eu acho curioso, porque às vezes eu vejo alguns movimentos desse tipo também, de querer separar Freud da própria psicanálise, e isso não existe. Tanto que a gente lê a teoria, atentos às datas e entendendo o contexto histórico da história particular da psicanálise, as dificuldades que Freud sofreu, os lutos que ele passou, que respingam na sua teoria, algumas obras que são dotadas até de um certo pessimismo, outras obras que foram escritas quando ele estava passando pelo seu esplêndido isolamento, né? Outras obras que foram feitas quando as sociedades psicanalíticas estavam mais efervescentes. Então, isso também é importante. Então, é justamente por isso, né? Se a psicanálise ela também é feita pela biografia do seu autor, a minha psicanálise, o que significa dizer, a forma como eu me aproprio da teoria psicanalítica freudiana e uso isso com a minha experiência na clínica, ela também tem um envolvimento direto da minha biografia e da forma como eu me porto, né, nas redes sociais e uso isso para transmitir esses conhecimentos. E quando você fala da biografia, a gente vai lembrar que a psicanálise ela foi criada em cima de uma pulsão, de um desejo de investigação, de trazer algo que era novo. E o mais importante, uma sustentação. Sustentação de uma estratégia. E Freud foi o cara mais estrategista da psicanálise. Ele calculou com detalhes cada passo que ele dava para elevar o que ele chamou de psicanálise, essa metodologia. E outra coisa, ele não abaixou a guarda um segundo. Agora, por que vamos entrar numa ideia romântica e superficial, achando que eu vou entrar na psicanálise, dependendo de uma escola, dependendo do professor, dependendo do outro, para que eu possa exercer?
essa ocupação. A psicanálise continua do mesmo jeito. Quem está na zona de conforto, tranquilo, esperando ganhar um bom salário, só ouvindo e se apaixonando pela história dos outros, que eu ouço muito, mas por que você veio fazer psicanálise? Eu gosto muito de entender as pessoas, conversar. Isso aqui é conversa fiada, é filosofia. Psicanálise, o negócio é empreendedorismo, é saber o que eu vou fazer para que realmente eu tenha um posicionamento ativo. Então Freud, por diversas vezes, ele quase perdeu a mão da psicanálise. Eu lembro de Jung, quando começou a deturpar uma filosofia, nada contra o trabalho que ele deixou e o seu legado na psicanálise. Mas ele criou uma outra teoria, e se não fosse a atuação de Freud naquele momento, tinha ido por água abaixo. A psicanálise ia se tornar uma psicologia analítica, como se tornou através da liderança do Jung. E tá tudo nada contra o Jung, é outra linha. Ele contribuiu muito até esse momento. Aí eu coloco essa questão, e hoje? Será que eu estou fazendo algum sacrifício para manter esse sonho de realmente atuar dentro do que a psicanálise propôs atuar? Freud, o que ele queria com isso? Trazer uma metodologia que pudesse, de certa forma, dar um conforto para aquelas pessoas que sofriam dos nervos, que nem sabiam muito qual que era a categorização daqueles sintomas, que tipo de doença que era, se era histeria ou algo parecido, se curava com hipnose, banho quente, benzimento. Então, você vê que mais de um século passou e ainda nós nos deparamos com essas mesmas questões. Tanto é que ainda tem muita gente que não teve acesso à psicanálise. Então, essa metodologia, para quem está chegando agora, é interessante que ele se aprofunde, porque ele vai precisar. E por que, por que ele vai precisar? Uma coisa, na época de Freud, que existia ali, era você tornar-se psicanalista. Como você se tornar psicanalista? Tem a questão do tripé, que é a teoria que a gente estuda e tudo mais. E como que você se mantinha psicanalista? Ok, já fiz a minha formação, estou recebendo uma análise, que é o tripé, faço parte de uma supervisão, que quer dizer, eu faço parte de uma supervisão, eu tenho ali acesso aos meus pares que vai sustentar o que eu estou falando. Que não adianta nada se eu quiser falar que sou psicanalista, se eu não tenho respaldo de pares que vai me sustentar ali também. Não, tá certo. É isso que você está desenvolvendo aí, né? Está atualizado, eu tenho uma dica. Então, isso ocorre, a atualização e realmente o formato que é importante de comunidade atuando. Essa é a estratégia. Agora, imagina só, a estratégia do pai da psicanálise para ser psicanalista. Escrever um livro, promover discussões nas quartas-feiras psicológicas em Viena, levar conferências, como é o caso que ele levou para os Estados Unidos, na conferência que ele teve ali em 1909. Ele promovia também congressos em diversos locais da Europa, foi o fundador da IPA, Sociedade Psicanalítica Internacional, para se manter e ser psicanalista. Não ele, mas os pares. Agora, aquele que pensa em pegar um diploma e não tiver essa estratégia, e hoje a psicanálise online, ela requer o quê? Uma estratégia. Por quê? Você pode ser psicanalista, mas você tem que pensar em estar psicanalista. A partir do momento que você saiu dos holofotes, que hoje teu cliente é online, você parou de produzir conteúdo, você parou de conversar, deu 6 meses, você já não tem mais cliente. A tua clínica tem uma duração de 6 meses, que é o tempo que a pessoa fica na clínica, o restante é romantismo. Então o que acontece? 6 meses que um paciente leigo fica na clínica.
Agora, não é inteligente eu pensar num paciente que vai ser um futuro analista? Eu quero atingir esse público. Esse público ele vai ficar ali fiel ao mesmo psicanalista por 4 anos. Então quer dizer que eu garanto a agenda por 4 anos. Agora, como que eu vou fazer para atingir o analista em formação? Qual que é a estratégia? É dando meu exemplo de sucesso, porque ninguém vai querer saber de querer fazer análise ou procurar um analista de data com uma pessoa que é medíocre e mediana. Isso aqui vai se extinguir. Então, qual que é a estratégia para ser um bom psicanalista? É você iniciar a sua formação já pensando em ser um analista de data. Isso aqui é o mínimo hoje. Por quê? Senão vai estar ali igual todos ali que não vão conseguir, a maioria não vão conseguir acesso. Por que não consegue? Porque realmente é só aquele que pensa de uma forma estratégica, assim como o pai da psicanálise pensou, vai ter sucesso. Agora, se eu não tenho o meu par aqui, para ter um par do meu lado, outra coisa, a Patrícia está aqui com interesse de disseminar a psicanálise. Ela não vai querer fazer parceria com quem não esteja no mesmo nível dela, no mesmo nível de comprometimento, de conhecimento. Ela vem aqui compartilhar o que ela está levando hoje. O que vocês estão levando hoje? É um conhecimento de alguém que está um pouquinho mais na frente ali. Eu tenho que continuar estudando para poder oferecer a esse segmento minha contribuição. Senão vocês serão o quê? Um peso a mais para a psicanálise. Não compensa se vocês estão vindo aqui para ser peso ou para remar. Então, quem está no começo da psicanálise já tem que estar bem claro. Se vocês não estiverem entre os primeiros alunos mais empenhados pensando em fazer isso, aqui não vai ter sucesso. A psicologia poderá dar uma oportunidade melhor para vocês. Por quê? Tem concurso para psicólogo. Tem vaga em hospitais e escolas. A psicanálise ela requer esse espírito empreendedor. Então, já no começo eu estou falando para vocês porque aquele que pensa em ser psicanalista, se identificou com essa estratégia, continua. Aquele que continuar vai ser o quê? Um par nosso. Porque o restante, ou ele se transforma para estar, porque a qualquer momento que abaixar a guarda também, ele deixar de produzir, ele vai caindo fora. Por exemplo, em escolas mais tradicionais de formação, vai trazer o aluno para fazer um cartel, né? Tem o passe, tem todo um aprofundamento. As escolas no Brasil que são credenciados, signatárias da IPA, você tem que fazer por no mínimo 5 anos, 5 análises semanais com um psicanalista de data. Você imagina o valor disso? É caro, mas a pessoa faz um investimento porque amanhã ela vai querer também receber como um psicanalista de data credenciado no IPA. E outra coisa é que esse ecossistema sobrevive. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Passando para vocês uma estratégia empreendedora, que é através da internet. Como que eu achei a Patrícia? Foi fácil? Não foi fácil. Mas foi pela internet, a internet é fácil. Mas para chegar na Patrícia, sabe como que nós fizemos? Eu comecei com a letra A. Por 6 meses, eu prospectava. Andréia, psicanalista, aparecia 20. Mandava um convite para 20. E assim foi até chegar no P. Patrícia, psicanalista. Tinha lá umas 30. Mandei o convite. De 30, 2 resolveu fazer uma reunião. E de 1000 convites que nós mandamos num prazo de 6 meses, hoje nós temos aqui 120 pessoas que estão compromissadas com o maior projeto voltado à transmissão da psicanálise do Brasil online. Qual que é a estratégia? A gente utilizou uma estratégia online. Qual que é a estratégia que vocês vão estar utilizando para conseguir atrair teu cliente? Conseguir atrair
seus pares. Essa foi a estratégia que deu certo, a prova está aqui. Não tem como a gente imaginar que a responsabilidade é do outro. A responsabilidade da formação do analista não é de escola. Escola ou faculdade pode formar outros profissionais, mas não analista. Então, sempre eu estarei junto com vocês na escola, não como professor e nem como psicanalista, que eu não sou. Eu sou aluno como vocês, mas minha contribuição aqui é como estrategista, que é algo que eu fiz a vida inteira. Então eu estou passando para vocês a estratégia da psicanálise online, da psicanálise contemporânea e atual, a estratégia empreendedora. Então, pessoal, são essas dicas que eu coloco para que cada um desenvolva a sua forma de estar atuando, mas sem desprezar a ferramenta que é a internet, que é a transmissão online, que é a clínica online. É nesse sentido que eu coloco e reforço a necessidade de cada um já pensar de imediato em estar construindo uma carreira no online, porque não existe mais carreira presencial. Você vai abrir uma portinha lá, vai panfletar, vai fazer o quê? Não tem investimento que cubra. Hoje o presencial, a circunstância mudou. Então, para que eu possa estar psicanalista, porque a qualquer momento que eu parar, que eu sumir da internet, acabou meus clientes, eu tenho que ter uma estratégia. Então, a estratégia empreendedora na psicanálise é o que vocês vão aprender aqui. Em todos os cursos nossos, os professores estão trazendo a teoria, estão trazendo a melhor didática, o conteúdo, a sua experiência prática. Agora, eu falo para vocês, o pulo do gato vocês já estão recebendo. A alma do gato está dentro de vocês. E a alma do gato hoje é você ter uma visão empreendedora para a nossa atualidade. Como vamos nos portar mediante a online? E outra coisa, é fantástico o poder de alavancagem que tem, né? Um livro, se bombado, quantos milhões não pode ser vendido? Isso que eu coloco para vocês, depende do quê? É sorte ou é muito trabalho? Então fica a dica. Muito bem. E é interessante você colocar essas coisas, porque assim, eu costumo dizer que se você tem interesse pelo humano, por se aprofundar nessas questões que a psicanálise propõe, você terá na psicanálise uma motivação praticamente infinita, porque é um universo para você explorar. Porque quando o Solano fala sobre esse empreendedorismo e da gente estar sempre em atuação e estar renovando o nosso ímpeto, a nossa força, o nosso dinamismo para transmitir, aprender, vivenciar e partilhar isso, às vezes, para quem não está vivendo ainda esse dia a dia, pode parecer um esforço muito cansativo, né? De querer, de ser assim, de matar um leão por dia. Mas para quem se identifica com a proposta, é um grande prazer. Se integra de tal maneira com a nossa vida, com a forma como a gente vê o mundo, porque a gente consegue fazer links da teoria psicanalítica com os dilemas que a gente está vivendo, com a sociedade do consumo, com esse gozo escópico de gostar de ser visto, de ser apreciado e gostar de olhar, né? Com esse ritmo célere das redes sociais, com as novas formas de virtualização das conexões e dos afetos. Então a psicanálise, ela também nos atualiza a fim de que a gente afirme a própria vida. Então é um caminho extremamente estimulante, né? E você citava Freud e citava a época dele, essa veia, não obstante assim, responsável, preocupada com as bases, né? Por vezes coercitiva, para manter a fidelidade à proposta que ele tinha em mente, porque ele queria.
o reconhecimento da psicanálise no meio científico e ele tomou toda a cautela para que a psicanálise não caísse em acusações de misticismo, né, ou de posturas pessoais de alguns. Então, o Solano citou com muito acerto Jung. A gente também tem a separação do Alfred Adler, que formou a psicologia individual, e de tantos outros. Eu me lembro de uma fala de Donald Winnicott, que vem depois de Freud, e que criou, ele que era pediatra, uma teoria excepcional psicanalítica para a infância, e ele jamais detratou qualquer um dos pilares freudianos, mas foi além. E eu penso particularmente que era isso que Freud desejava, que os psicanalistas assumissem, adotassem e respeitassem os pilares base freudianos, da psicanálise freudiana, mas adicionassem, incorporassem à teoria suas vivências pessoais, a sua visão de mundo, a sua experiência clínica, para que a psicanálise fosse além. Então, Winnicott chegava a dizer, olha, Freud fez a parte mais difícil. Ele foi um grande explorador, digamos assim, daquela mata fechada para dar o caminho para quem veio depois. E ele se colocou de forma muito arrogante, inclusive, algumas vezes, justamente para não permitir que as bases psicanalíticas se perdessem. Mas ele criou uma teoria tão bem estruturada, né, tão bem fortalecida, que deu inclusive a possibilidade de tantas frentes psicanalíticas que vieram depois. Então, quando a gente observa, só para citar dentro dessa clínica ligada ao infantil, Donald Winnicott, quando a gente observa Melanie Klein, a própria Anna Freud, filha de Freud, 3 linhas completamente diferentes, com as suas particularidades, mas todas aderentes, né, a essa proposta psicanalítica. Sandor Ferenczi, Jacques Lacan, né, que criou uma psicanálise muito à sua própria moda, mas que ele dizia, vocês se quiserem podem ser lacanianos, eu sou freudiano. Então eu acho isso assim extremamente exemplar, porque é bonito, né? É um ato de gratidão a quem inventou, ao seu verdadeiro autor, e nos dá estímulo justamente que nessas atitudes de transmissão a gente se empodere. E é como o Solano está falando. Essa proposta é fácil? Não. Tem propostas mais confortáveis? Tem. Vocês vão encontrar na internet, assim, de tutor, de mito, de... Como é que o pessoal chama, meu Deus, hoje em dia? Mentoria. Assim, de mentoria. Como se tornar um psicanalista de agenda cheia, como ser um psicanalista pop nas redes sociais, como prospectar mais clientes, pessoas que se aventuram serem gurus das outras. A gente pode assumir essa posição de subalternidade. Não é isso que a psicanálise elucida. A teoria básica freudiana, ela é em si mesma libertadora. Uma das coisas mais básicas que Freud postula na sua teoria é que a gente precisa fazer esse trabalho difícil que o Solano está falando. Se responsabilizar pela delícia e pela dor de ser que nós somos. E isso pressupõe expor-se, errar e reconhecer quando erra, e acertar, e aceitar receber os louros quando acerta, e fazer-se e refazer-se, né? Ter a coragem de revisitar a própria história. O ato de análise em si é um ato de coragem. Sentar numa cadeira de frente para um outro, como dizia Lacan, que tem um suposto saber, é uma relação de amor. E é um ato de coragem porque eu me encontro de peito aberto, devassando o meu mundo íntimo perante um estranho, com o objetivo de que eu possa não agradar aquele que me escuta, mas para que eu possa estabelecer uma nova relação com a minha vida, com o meu passado, para que eu faça no meu presente algo mais coerente e consistente com o meu desejo. Então, assim, psicanálise realmente é para quem tem coragem. Não é todo mundo que aguenta.
né? Não é todo mundo que suporta, que banca estar nessa posição. Mas aqueles que compram essa ideia, né? Aqueles que veem valor nessa proposta, com certeza têm para toda a sua vida muito material. Eu diria até um material infinito para poder trabalhar. É interessante. Você falou de questões que estão relacionadas a fobias, a complexos de inferioridades, insegurança, ignorância, mediocridade. Tudo isso Freud tinha. A reação dele foi o quê? Essa pulsão violenta contra o que estava abatendo ele. Que é justamente a ignorância dele não conhecer. E também aquela cobrança que ele tinha de não permanecer numa posição que era menor do que ele tinha projetado para si próprio e seus pais tinham projetado para si próprio. De onde vem esse ímpeto, esse diferencial da psicanálise? Vem daí. Freud, ele escreveu um estudo de caso falando sobre o homem dos lobos. Mas eu, hoje, gostaria de trazer um outro estudo de caso, que é falando sobre o homem dos leões. E por que leões? A Patrícia acabou de falar aqui que ela mata um leão por dia. Freud matou um leão por dia. Só que um detalhe, vamos se aprofundar nessa metáfora. Freud matava leão dando risada, mas no começo foi chorando. E por acaso foi diferente? Agora eu vejo a Patrícia desenvolvendo sua clínica, escrevendo, estando já num patamar que reflete todo um investimento lá atrás, que às vezes as pessoas não veem. Então agora é a hora dela matar leão, dando risada. Mata até 2 ou 3. E no começo, não era chorando? E muito? A transição de carreira, como que foi feito? Foi fácil? Não teve que ter coragem? Ou pensa que matar leão é só para quem é corajoso? É para quem se prepara. Tem que ter um preparo. Se não tiver coragem, Freud foi um dos caras mais corajosos que existiu na face da Terra, não tem outro. Ele conseguiu se manter ali por muito e muito tempo no propósito. Agora, a primeira lapada que você leva vai te desmoronar? Como que é isso? Nós estamos falando aqui de algo que realmente é dessa forma. Ah, mas será que eu vou conseguir? Será que é muito difícil? Será que vai ter cliente? Se eu ficar na inércia, acabou. Não vou matar leão. Vou lá matar gatinho, vou fazer outra coisa mais fácil. Então, quando eu coloco essa questão através da fala da Patrícia, é a nossa fala. Para começar a matar leão, você tem que realmente praticar muito. Começa, antes de matar, corta o rabo dele. Vai lá, dá uma paulada, dá uma pedrada, vai que morre de longe. Experimenta. Se é desse jeito que mata, aí você vai pegando o quê? Manejo. Eu vou pegando, tanto é que nossa escola, ela permite isso. Que você faça o que? Primeiro a prática. Vou me esforçando, vou passar pela rede de análise. Hoje, o sistema que nós criamos, através da rede de análise, que é uma pessoa analisar 10 pacientes pilotos, que são os próprios alunos, permite que já desde o começo ela tenha essa prática. E é difícil.
é mais fácil do que se ela estivesse sozinha. E outra coisa é que a gente vai ver outras pessoas praticando, fazendo algo que é muito difícil mesmo, mas que pode servir de exemplo. Difícil é estar sozinho. Agora, estando perto de pessoas que já conseguiram construir seu percurso e está deixando um legado, o meu caminho fica muito mais fácil. Então, eu vejo, né, o quão é importante essa conversa, e o mais importante é manter no meio dos meus pares. Se eu quero ser um bom psicanalista, eu vou estar perto de pessoas que se dedicam a essa ocupação. Tem que estar perto de bons psicanalistas. Com quem você pretende se aliar? E está tudo certo. Eu quero ser um psicanalista medíocre? Não vai ter espaço. Porque realmente é muito seletivo essa nossa ocupação. Ou é para estar, e ser não quer dizer que garanta que você esteja, você tem que continuar ali para se manter, é como no surf, você tem que continuar se equilibrando. Um desvio ali já te leva, se você não continuar, vai te desviar, né? Então são essas questões que eu coloco para o aluno que está iniciando conosco. E o mais importante é que aqui todos têm essa oportunidade, porque faz parte, a escola foi construída e planejada dentro dessa mentalidade, utilizando a mesma estratégia que é única da psicanálise. Não tem como, se pensar diferente, eu vou estar fazendo outra coisa que não seja a psicanálise. O arranjo que é feito para a gente conseguir clientes, trazer professores, disseminar, trazer mais pessoas que estejam, de 1000 seleciono 120 professores, os alunos a mesma coisa, aqueles que estão se aplicando, amanhã vai vir aqui, vai estar conversando comigo, vai estar fazendo sucesso. Quantas pessoas no Brasil nunca ouviu falar em psicanálise? Quantas pessoas têm acesso à psicanálise? Quantos psicanalistas são formados por ano? Qual que é a capacidade? A gente tem uma previsão aí de, por ano, trazer 30 mil novos alunos. Totalmente factível. Curso de psicologia forma por ano 30 mil pessoas e ainda é obrigado a ter 60% do curso presencial. No online, se a gente não formar, pelo menos, entre os cursos, não levar a psicanálise pelo menos para 30 mil pessoas todo ano, a gente pode mudar de profissão. E qual que é a profissão nossa? Nós somos aqui o quê? Cinegrafistas, programadores, estrategistas. Os psicanalistas são os professores que vêm aqui de uma forma esplêndida deixar o seu conteúdo compartilhando com todos. Então a plataforma que fazem 2 anos que nós estamos investindo nela, agora que está sendo lançada, tem todo um trabalho, não existe no Brasil nenhum trabalho parecido para a psicanálise. Então eu estou passando para vocês um pouco do que nós temos por trás, um pouco do nosso sonho, que a partir do momento que vocês estão assistindo essa transmissão, passa a ser o vosso sonho também. Que é o sonho dessas pessoas, que são os professores que estão apostando, e todos que estão conosco. Então é nessa linha, né, que a gente se desperta para o poder sensacional da psicanálise, de levar essa metodologia a um número muito grande de pessoas. Só que ela não é feita apenas pelo desejo de uma pessoa, mas de uma comunidade que alimenta ela. E hoje nós temos recursos realmente para atingir um grande número de pessoas. E quem está conosco se formando aqui, jamais um vai concorrer com o outro. Ele só vai perder só se for pela sua própria incompetência e falta de vontade. E um apego muito grande à inércia e o comodismo. Isso é algo que ele pode, inclusive, tratar no divã. Fobias, insegurança, quer que seja, né? E até mesmo
entender se a psicanálise realmente foi feita para você. Entendendo que a psicanálise, eu tenho certeza que vocês poderão ser mais plenos naquilo que vocês escolheram, né, como ocupação. Engraçado que enquanto você falava eu me lembrei de uma expressão de Winnicott no livro A Natureza Humana, né? Que ele fala assim: o ambiente, ele não necessariamente vai fazer a criança, mas um ambiente acolhedor vai propiciar que a natureza da criança se manifeste com a sua pujança. E aí quando Solano fala dessa comunidade, entre aspas, protetora, dessa comunidade que dá as bases para o desenvolvimento daqueles que se dedicam, escolheram estudar psicanálise e fazer psicanálise, dando esse subsídio, essa estrutura, lembra muito, né, dessa noção da criança em relação ao ambiente. Porque, no fundo, o IBRAPSE propõe para aqueles que o integrem exatamente essa condição de dar o ambiente acolhedor o suficiente para que cada um possa manifestar a sua própria natureza. Então, quando Solano fala isso, né, de que depende de cada um, é justamente para que cada um se encoraje, resgate sua autonomia e se empodere para assumir a responsabilidade pelo próprio desejo, porque dentro dessa comunidade protetora, esse laço social que é colocado é muito mais fácil do que se estivesse sozinho. Então, é uma oportunidade muito interessante. Sabe o que é interessante? Essa semana eu resgatei uma agenda minha de 22 anos atrás, quando eu tinha entrado num curso de administração na Faculdade Estadual de Apucarana, que é a minha cidade natal. E lá eu tinha escrito uma frase que falava-se de 3 pessoas de uma estatura de 1,20 m e comparava isso a um projeto, a uma empresa. Porém, uma pessoa tratava-se de um anão que teve um problema congênito. A outra pessoa tratava-se de um pigmeu, que hereditariamente tem aquele porte. E a terceira pessoa tratava de uma criança. Quando você olha para um projeto, primeiro você tem que identificar qual que é a origem dele, qual o estado que ele se encontra. Nosso projeto tem 2 anos. Daqui 20 anos, vamos colocar 22 anos, que tamanho que ele estará? Aí eu vou ter que investigar qual que é a origem, qual que é a genética, qual que é a estratégia que tem por trás. Nesses 2 anos, o que foi feito? Nos 2 anos, o pigmeu e o anão não cresceu, mas a criança cresceu. Então, 2 anos é a nossa criança, é o nosso projeto. Será que compensa eu querer levar um pigmeu para casa, imaginando que ele vai ser um jogador de basquete? Ou se eu der comida para o anão, ele vai crescer? Agora eu vou alimentar quem? E eu falo para você, para que serve a análise? Para saber se, como psicanalista, você está no estado de pigmeu, de criança ou de anão. Porque só serve se for criança. O resto não vai muito longe. Vai ficar o resto da vida do mesmo jeito. Aquele cara que reclama, não sabe por que aconteceu. Tem que estudar de novo. Para mim é um tédio. A criança tem pulsão. Ela consegue ter prazer, não tem limite. Leão, ela come dando risada, põe na boca. Não tem noção do perigo. E também não tem a noção onde ela pode chegar. Se não tiver esse espírito, não vai longe. Tem certeza disso?
para onde você quer ir. Mas antes, não adianta se você não se conhece. Você pode estudar o que for, não vai adiantar nada. Pode querer fazer até mesmo análise, um montão de coisa, não vai adiantar nada se você não tiver esse espírito. Se você não conhecer, porque está cheio de papagaio falando. Mas você conheceu, se aprofundou. E outra coisa, psicanálise, sabe o que é? É relacionamento. Vem cá, Patrícia, você pode vir aqui no Paraná, sair lá de Salvador, dar uma palestra aqui para o nosso pessoal, fazer um curso? Feito. Isso aqui é o quê? Relacionamento. Se vocês não tiverem essa capacidade, não serve para psicanálise. Opa, é relacionamento. Deixa eu conversar aqui com minha professora. Por que eu tenho que fazer análise também? Eu tenho que me relacionar, eu tenho que participar de grupos, eu tenho que participar de supervisão, para ouvir o outro ali. Opa, que legal, depende do outro. E por isso que a nossa escola é voltada à prática. Você já começa já praticando, se relacionando, vendo como que é. Teorias, fantasias, mentorias e simpatias não é psicanálise. Psicanálise é empreendimento, empreendedorismo, é administração, é gestão, inclusive de pessoas, e a pessoa mais importante é essa que está dentro de vocês. Então eu coloco sempre essa questão, porque a partir do momento que você se encontra com várias pessoas imbuídas desses mesmos sentimentos e emoções, você começa a potencializar, catalisar, acelerar o teu processo, inclusive financeiro, que também a gente não vem para a psicanálise para passar fome. E é necessário ter uma dignidade financeira para que possa investir em livros, em conteúdos, em pesquisa, na tua própria análise, selecionar aquele professor, aquele analista do teu gosto, porque amanhã alguém vai valorizar o teu esforço e vai pagar o que você merece. Sempre você vai ter a carreira, a ocupação, a profissão, que quer que seja, que você mereceu. Então, pessoal, a estratégia que eu falei de relacionamento aqui, os dinossauros estão com os dias contados. Não tem pigmeu nem anão que suporta o advento da internet. É realmente uma ferramenta para a nova geração, a geração digital. Está aqui a professora Patrícia Lins, que foi encontrada pelo digital. E não tem como, né? Muito bem. Patrícia, estamos chegando aqui nos finalmente. Para mim é sempre um prazer esse bate-papo com os queridos professores que nos lisonjeiam com a sua contribuição aqui em Londrina, né? Contribuindo com o nosso projeto, né? Que é nosso, de todos que estão aqui, né? Mas eu queria que você fizesse aí as considerações finais, já que o nosso tempo está chegando já no limite, né? Então, quero agradecer a oportunidade, parabenizar pelo trabalho. Tem um trabalho imenso de bastidores para poder sustentar toda essa estrutura, né? Um trabalho de bastidores que por vezes pode até não estar visível para todo mundo, mas que opera antes do IBRAPSE se tornar o que está se tornando. Com certeza teve um planejamento de muitos anos, né, para a maturação desse projeto. Então quero parabenizar por essa iniciativa, por essa perseverança, por esse espírito de luta, porque eu acredito que não é só o Sulano, o Vitor, quem está à frente do trabalho, quem ganha, nem os alunos, nem os professores, eu me incluo nisso, mas a sociedade como um todo. Porque a psicanálise, ela também tem um papel
social muito importante, porque ela se encarrega do humano. A psicanálise interessa o humano que padece, o sujeito, o sujeito da psicanálise, o sujeito do inconsciente, é o sujeito cindido, o sujeito fragmentado, conflituoso, ambivalente, que somos nós. E o que a gente tem, né, na nossa sociedade hoje? Essa visão romantizada, essa visão de uma positividade tóxica, de um ser humano bem acabado, que é completamente contrário à lógica natural do ser vivente. Nós somos mal acabados, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Essas idealizações do ideal de maternidade, do ideal de família, do ideal dos pares românticos, isso fica nos contos de fadas, nos filmes e nas histórias de novelas. A vida real, ela é falha, fragmentada e formada por seres humanos que estão numa tentativa de atravessar as dificuldades, os sofrimentos, buscando o bem-estar possível, né? Que, aliás, se associa com a ideia de cura para a psicanálise. É levar o sujeito a estabelecer ele mesmo uma nova relação com aquilo que ele sofre. Então, quero deixar meus agradecimentos ao Solano, ao EBRAPSE como um todo, e também a todos que dedicaram esse tempo para nos ouvir, e vamos em frente. Muito bom. A gente vai finalizar agora pelo YouTube. E para quem estiver nos assistindo aí pelo Instagram, lembrando que a gente está com a campanha de bolsas para o curso de Introdução à Psicanálise. Vocês poderão estar acessando aí o nosso site, fazer o seu cadastro, será muito bem-vindo. Para nós é sempre um prazer contar com vocês.